momento em que você abre a boca para se explicar, você já perdeu. Imagine isso. A acusação chega. Uma alfinetada sutil em um jantar. Um questionamento sobre sua competência em uma reunião. Um parceiro distorcendo suas palavras. Você sente o calor subir no peito. O cortisol dispara. Seu cérebro grita que você está sendo mal interpretado, que a verdade está sendo distorcida, que você precisa corrigir aquilo imediatamente. Então, você fala, você esclarece, você se justifica, você dá contexto. E nesse exato segundo, você entregou o seu pescoço. Porque o mundo não te julga pela verdade das suas palavras. Ele te julga pelo desespero da sua entrega. Quem se explica, se submete. Quem se defende, aceita a autoridade do outro para julgá-lo. Nicolau Maquiavel, mestre das dinâmicas de poder, entendia uma verdade brutal que a sociedade moderna tentou arrancar de você. Poder não é sobre estar certo. É sobre quem controla o enquadramento da realidade. E no momento em que você se defende, você entra no enquadramento deles. Você se torna o réu no tribunal deles. Mas e se você não entrasse? E se quando o ataque viesse, você fizesse a única coisa que mais assusta um manipulador? A maioria das pessoas vive como marionetes emocionais. São puxadas pelos fios da opinião dos outros. Alguém faz cara feia, elas pedem desculpa. Alguém acusa, elas se explicam. Vivem em um estado constante de defesa reativa, tentando provar que são boas, inteligentes ou dignas. É uma forma miserável de existir. É um sufocamento lento da alma. Mas existe outro caminho. Uma forma de se mover pelo mundo tão desapegada, tão soberana e tão psicologicamente impenetrável, que os insultos não apenas ricocheteiam, eles se dissolvem antes mesmo de te tocar. Isso não é sobre ser frio, não é sobre ser arrogante, é sobre uma mudança fundamental, de onde você tira a sua realidade. Hoje, vamos dissecar a psicologia da não-defesa. Vamos entender por que a sua biologia te trai nesses momentos e como assumir o controle com uma estratégia que Maquiavel sussurraria a um príncipe. Vou te mostrar como inverter a dinâmica de poder instantaneamente, como fazer o agressor duvidar da própria sanidade, como usar o silêncio não como ausência de som, mas como uma arma de destruição contra o ego de alguém. Mas atenção, isso exige que você mate uma parte de si mesmo, a parte que você vem alimentando desde a infância, a parte que implora para ser compreendida, a parte que precisa de permissão. Se você conseguir matar essa necessidade, você se torna perigoso. Você se torna intocável. Vamos começar. Então por que você faz isso? Porque quando alguém te desafia, seu primeiro instinto é provar a sua inocência. Tudo começa na infância. Volte no tempo. Quando você tinha 5 anos e um pai ou professor te acusava de algo, qual era a única forma de escapar da punição? Explicação. Eu não quebrei, caiu sozinho. Eu não bati nele, ele bateu primeiro. Você aprendeu que figuras de autoridade têm o poder de julgar. E aprendeu que sua sobrevivência dependia de convencê-las de que você era bom. O problema é que você cresceu, mas sua mente não. Você anda pelo mundo projetando essa figura de autoridade em todo mundo que encontra. Seu chefe, seu parceiro, um desconhecido na internet, até seus inimigos. Quando você se defende de alguém, está dizendo no fundo, você é o juiz, eu sou a criança. Por favor, aceite minha defesa para que eu me sinta seguro de novo. Isso cheira a fraqueza. E os seres humanos, primitivos como são, sentem esse cheiro de submissão de longe. Maquiavel escreveu, é muito mais seguro ser temido do que amado. Agora traduza isso para o mundo moderno. É muito mais seguro ser respeitado do que compreendido. Quando você corre para se defender, está priorizando ser compreendido, em vez de ser respeitado. Você está dizendo,
Por favor, me entenda. Veja minha intenção. Mas um rei não explica seus decretos para um camponês. Um leão não explica sua caçada para a gazela. No momento em que você começa a se justificar, dando razões, mostrando mensagens, trazendo eventos passados, você sinaliza que sua estabilidade interna depende da aprovação deles. Você entregou a chave da sua casa, e quando alguém tem essa chave, pode destruir tudo lá dentro, quando quiser. Esse é o erro do eu que precisa de validação. Você acredita que, se explicar bem o suficiente, o outro vai dizer: "Ah, entendi agora. Você está certo. Eu estava errado." Com que frequência isso realmente acontece? Quase nunca. Porque o ataque nunca foi sobre fatos. Foi sobre poder. Eles não te acusaram porque queriam a verdade. Eles te acusaram para ver se você reagiria. E você reagiu. O primeiro passo para se tornar intocável é perceber que esse tribunal não existe. Não há juiz. Não há júri. Existe apenas você e a sua percepção da realidade. Quando você para de tratar os outros como juízes, as acusações deixam de soar como sentenças. Elas passam a soar como opiniões, e opiniões são apenas ruído. Então, o que acontece quando você não reage? Imagine a cena. Alguém lança uma crítica direta. Você está sendo extremamente egoísta agora. O velho você responderia: "Não, não estou. Eu fiz isso e aquilo por você ontem. Eu só estou cansado." Defensivo, fraco, reativo. Agora imagine a abordagem maquiavélica. Eles dizem: "Você está sendo extremamente egoísta agora." Você olha para a pessoa, mantém contato visual, não pisca, rosto neutro, e deixa o silêncio pairar por 3, 4, 5 segundos. Sabe o que acontece nesse silêncio? Um vácuo psicológico. O cérebro humano tem pavor do silêncio em um conflito. Ele sinaliza uma quebra no jogo social. Mostra que você não está jogando. Quando você permanece em silêncio, você devolve a energia deles de volta. Você força o outro a sentir a tensão que ele mesmo criou. E geralmente, ele quebra. Começa a falar de novo para preencher o vazio. Quer dizer, você nem sempre é egoísta, só agora. Por que você está me olhando assim? De repente, ele está se explicando. Por causa do seu silêncio, o poder mudou de lado. Esse é o método da pedra cinza, elevado ao nível de arma. Você se torna um vazio, e um vazio não pode ser atacado. Você não pode socar a névoa, não pode cortar a água. Ao não oferecer resistência, o ataque atravessa você e desequilibra quem atacou. Mas isso exige controle interno extremo, porque dentro de você, seu ego está gritando: reaja, fale algo, se defenda. Você precisa colocar esse impulso na coleira. Maquiavel sabia. A pessoa mais poderosa da sala é aquela que não pode ser lida. Se você se defende, você revela tudo. O que te machuca, o que te insegura. Quais são seus gatilhos? Eu não sou burro. Agora sabem que sua insegurança é a inteligência. Eu não sou uma pessoa ruim. Agora sabem que sua insegurança é sua moral. O silêncio não revela nada. É um espelho escuro. E quando olham para ele, veem apenas a própria agressividade refletida. E isso incomoda. Faz com que se sintam julgados, mesmo sem você dizer uma palavra. Mas nem sempre o silêncio é suficiente. Às vezes a situação exige palavras, mas nunca palavras defensivas. Se você precisar falar, não resista ao ataque. Puxe ele. Use o aikido da conversa. Existe um conceito na psicologia sombria chamado concordar e amplificar. Ele cria um curto-circuito mental no agressor. Se alguém te acusa de algo absurdo, se defender valida a acusação. Mostra que aquilo é sério o suficiente para merecer resposta. Em vez disso, você entra no jogo, você exagera, você distorce, você transforma a acusação em caricatura. Exemplo: agressor. Você é obcecado por dinheiro.
Ganancioso. Resposta defensiva. Não, não sou. Eu só quero sustentar minha família. Previsível. Fraco. Sem impacto. Resposta maquiavélica. Você me pegou. Na verdade, eu nado em uma piscina de moedas de ouro toda terça-feira. Está acabando com minhas costas. Diga isso com um rosto neutro, ou com um leve sorriso de quem está se divertindo. O que você fez aqui? Você recusou o insulto, mostrou que não tem insegurança sobre o tema, transformou o ataque em piada e assumiu o controle da narrativa. Você virou o jogo. Eles queriam te ferir. Você pegou a faca e começou a descascar uma maçã com ela. Isso transmite algo poderoso. Domínio com leveza. Esse é o estado máximo de status. É como um adulto observando uma criança fazendo birra. Você não grita com a criança. Não discute com a criança. Você observa, até acha engraçado, porque você sabe que está seguro. Quando você se defende, você desce ao nível dela. Quando você mantém esse domínio leve, você sobe. Pense nisso. Quando você se explica, está implorando validação. Quando você brinca com o ataque, você demonstra autonomia. E autonomia atrai. Robert Greene fala sobre isso na ideia de recriar a si mesmo. Parte disso é recusar os rótulos que tentam te impor. Porque quando alguém te rotula, está tentando te colocar em uma caixa. Se você luta contra a caixa, ainda está preso nela. Mas se você zomba da caixa, ela deixa de existir. Exemplos. Você é arrogante. Prefiro o termo confiante com charme. Você só pensa em si mesmo. Estou melhorando nisso. Talvez eu te inclua na lista ano que vem. É provocador, é cortante e, estranhamente, é atraente. Por quê? Porque mostra que você está completo. Você não precisa da aprovação de ninguém para saber quem você é. Uma pessoa que sabe que é generosa, ri quando é chamada de egoísta. Uma pessoa que sabe que é inteligente, ri quando é chamada de burra. Se você sente necessidade de se defender, é porque, no fundo, teme que aquilo seja verdade. E esse é o trabalho interno que você precisa fazer. Agora vamos mais fundo. Toda conversa tem uma estrutura invisível, um tipo de arquitetura psicológica. Em conflitos, quase sempre existem dois papéis: o juiz e o réu. O juiz pergunta: por que você fez isso? O que você estava pensando? Quem você pensa que é? O réu responde, e quem responde perde status. O truque mais poderoso aqui é recusar o papel de réu e assumir o papel de juiz. Como? Respondendo perguntas com perguntas, ou analisando o comportamento do outro em vez do seu. Exemplo: pessoa: por que você está sempre atrasado? Resposta fraca: tinha trânsito, meu alarme não tocou. Resposta maquiavélica: por que o meu horário te afeta tanto assim? Percebe a mudança? Agora não é mais sobre o atraso, é sobre a reação emocional da outra pessoa. Você colocou o foco nela. Outro exemplo: você está sendo ridículo. Resposta maquiavélica: o que te faz precisar usar esse tipo de rótulo para se expressar? Agora você está analisando o comportamento dela em tempo real. Isso irrita profundamente manipuladores. Eles querem você na defensiva, mas você está circulando, observando, estudando, como se fosse um experimento. Frases úteis. Interessante você ver dessa forma. Isso te faz se sentir melhor? Você parece bem envolvido nisso. Essas frases funcionam como escudos. Elas reconhecem que o outro falou algo, mas não aceitam o conteúdo. É como dizer: isso é seu, não é meu. Mas aqui vai algo ainda mais profundo. Isso não é só uma técnica. É uma postura de vida. É entender que a percepção dos outros sobre você não é problema seu. A raiva deles é problema deles. A frustração deles é responsabilidade deles. Quando você se defende, está tentando carregar o peso emocional dos outros. Pare com isso. Cada um carrega o seu. Agora vem o paradoxo. Às vezes,
O movimento mais agressivo, mais dominante, é concordar, mas não do jeito que você imagina. Não é a concordância da submissão, é a concordância do abismo. Imagine alguém gritando com você, listando seus defeitos, tentando provocar uma reação. Você olha nos olhos e diz, com calma, você está certo. E para de falar, você está certo. Às vezes, eu sou difícil. Você está certo, eu realmente errei nisso. Silêncio. Isso é chamado de técnica da névoa. Quando você joga uma pedra em um banco de neblina, o que acontece? Nada. Sem impacto, sem retorno. Ela simplesmente desaparece. Quando você concorda com um agressor, você rouba o impulso dele. Ele está empurrando uma porta esperando resistência. Quando você abre, ele cai. Eles querem briga, querem resistência, porque resistência valida a raiva deles. Concordância neutraliza. Mas aqui está o detalhe crucial. Você concorda com o fato, não com a humilhação. Existe uma diferença enorme entre admitir um erro e aceitar um ataque à sua identidade. Exemplo: você errou esse relatório. Você é incompetente. Resposta fraca: eu não sou incompetente. Os dados estavam errados. Resposta poderosa: você está certo. O relatório tem erros. Eu vou corrigir. Percebe o que você fez? Você ignorou o insulto e respondeu apenas ao fato. Você assumiu a ação, mas rejeitou o rótulo. Isso demonstra algo raro: segurança. Apenas pessoas seguras admitem erros com facilidade. Pessoas inseguras lutam até o fim para provar que estão certas. Pessoas seguras dizem, sim, eu errei, e seguem em frente. Maquiavel chamaria isso de desarmar o inimigo. Quando você abaixa sua espada, o outro parece ridículo segurando a dele. Você tira o vento das velas dele, ele perde força, e no longo prazo, quem parece estável, vence. Mas nada disso funciona se for apenas um teatro. Se sua voz treme, se seu olhar foge, se sua energia implora por aprovação, vai falhar. Psicologia sombria não é sobre palavras. É 20% fala e 80% presença. Você precisa construir isso por dentro, e isso nos leva à raiz de tudo. Por que dói quando alguém te ataca? Porque ele tocou em algo que já existe em você. Se eu disser que sua pele é verde, você ri, você não se defende. Mas se eu disser que você é um fracasso e você reage, é porque uma parte de você suspeita que pode ser verdade. A defesa mais poderosa não é técnica, é autoconhecimento, é encarar sua própria escuridão, aceitar suas falhas, integrar sua sombra. Quando você sabe que pode ser egoísta e alguém te chama de egoísta, você diz, às vezes, sim. Quando você sabe que pode ser cruel e alguém te chama de cruel, você responde, eu posso ser. Você não pode envergonhar alguém que já se aceitou. Você não pode expor alguém que não tem mais nada a esconder. Isso é ser intocável. É quando você integra tudo aquilo que os outros tentariam usar contra você. Você se torna transparente. A luz atravessa, as flechas atravessam. Você deixa de ser uma fortaleza e se torna o vento. Agora, aqui vai o desafio. Pelos próximos 7 dias, você vai jogar um jogo. O jogo se chama Sem Defesa. Não importa o que aconteça, você está proibido de se explicar. Se você se atrasar, estou atrasado. Sem justificativa. Se derramar café, derramei o café. Sem culpar nada. Se alguém te interpretar mal, deixe. Sente no desconforto. Sinta a vontade de corrigir, de ajustar a percepção, de provar que você é bom. E deixe isso queimar até virar cinza. Observe o que acontece ao seu redor. Observe como as pessoas reagem quando você para de jogar o jogo. Primeiro vem a confusão, depois o respeito. E então algo estranho surge. Magnetismo. Porque pessoas são atraídas por certeza. E nada transmite mais certeza do que alguém que não precisa se explicar. Você está recuperando sua energia.
Está fechando os vazamentos da sua alma. Está deixando de ser a criança e se tornando soberano. O mundo vai tentar te puxar de volta. Vai te provocar. Ele ama reações. Não dê nenhuma. Guarde seu mistério. Guarde seu poder. Guarde seu silêncio. E se essa filosofia ressoou com a parte mais sombria e profunda da sua mente, a parte que está cansada de performar para os outros, então você já sabe o que fazer. Se inscreva. Mas não porque eu pedi. Se inscreva porque você decidiu parar de ser presa em um mundo cheio de predadores.